Estamos com roda de entrevista que nesta noite recebe o deputado federal e pré-candidato do MDB ao governo do estado, Daniel Vilela. E você, telespectador, pode fazer a sua pergunta pelo telefone que está aí, 996-73-4567. E a primeira pergunta desse bloco é de um telespectador. Olha só, o candidato João Rosa, o candidato do João Rosa fala tanto em renovação porque ele votou contra a investigação do presidente Temer. E aí eu complemento a pergunta também. O senhor votou a favor do impeachment da ex-presidenta Dilma e nas duas vezes votou contra a autorização de investigação do presidente Temer, acusado aí de corrupção, de aparentemente delitos que seriam piores do que as pedaladas. Por quê? Bom, primeiro que o meu voto não se trata de renovação, até porque se o presidente fosse afastado naquele momento, quem assumiria era o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A razão do nosso voto, ela se deu pela estabilidade econômica do nosso país. Se nós não tivéssemos, naquele momento, mantido os atores da política econômica brasileira, nós estaríamos numa situação de colapso. Aliás, essa também é a razão que se deu para o impeachment da presidente Dilma. Obviamente que existiram lá condições constitucionais para isso, a Câmara ela não deliberou sobre o mérito, ela deliberou sobre a admissibilidade do impeachment. Quem deliberou sobre o mérito foi o Senado, mas nós entendemos que naquele momento afastar um presidente para outro ficar durante 6 meses e depois 6 meses ele voltar e 6 meses posterior a gente ter uma nova eleição, nós criaríamos uma instabilidade política e econômica que seria muito mais prejudicial ao nosso país. Agora, o presidente ele vai deixar o cargo no final do ano e irá responder por todas essas ações. Certo, mas elas não foram arquivadas. A instabilidade que o país vive hoje também não é tão grave quanto estivesse a presidenta Dilma? Bom, uma falta de pulso até do governo federal? O que nós vivemos hoje é uma situação microeconômica de problemas pontuais graves, sérios, no caso dos combustíveis, devido à falta de uma política de preços para os combustíveis no Brasil. Nós vivemos uma crise de preço em relação ao gás, que é também ligado a esse sistema do país, e nós precisamos corrigir isso. Acho que a situação ficou insustentável ao ponto de paralisar o país e faz com que, num momento de crise, seja uma oportunidade para que tenhamos, a partir de então, uma política de controle de preço que possa estar preparada para essa volatilidade do preço do petróleo no mercado mundial. Agora, nós reduzimos os juros a taxas históricas, nós reduzimos os números da inflação a taxas históricas, nós saímos de uma recessão em 2016 de menos 2% e passamos a uma perspectiva agora de 2018 de crescimento de 2%. Mas está caindo a perspectiva de crescimento. Sim, era 2,5% e foi para 2%, 1,8%. Mas é muito melhor do que regredir 2%, como aconteceu em 2016. Nós temos aí os primeiros meses de 2018 como os melhores meses dos últimos 10 anos em termos de geração de emprego. Ou seja, não está na velocidade que a gente gostaria, as pessoas talvez ainda não estejam sentindo essa melhora da economia, há muitas reformas microeconômicas para serem feitas. Acho que tudo isso assiste razão, mas é fato também que nós avançamos, saímos de uma recessão e avançamos. O nosso país, com toda certeza, não se sustentaria se tivéssemos naquele momento trazido essa instabilidade política, até pelo cenário mundial, econômico mundial que nós estamos vivendo hoje. Deputado, a reprovação de Michel Temer é muito alta. Ser o candidato desse Michel Temer, que é reprovado, isso atrapalha a sua campanha aqui? Bom, a reprovação ela se dá num aspecto político. Acho que do ponto de vista político, a população brasileira ela rejeita de fato esse governo, tem os seus questionamentos justos, mas eu sempre ressalto aqui a política bem conduzida na área econômica. Eu acho que isso é o fundamental para que a gente não tivesse aí uma situação que degringolasse toda a economia e levasse a um colapso a todos nós. Agora,
do ponto de vista eleitoral, as decisões elas vão se dar em razão do contexto local. As pessoas não vão escolher um candidato ou vão deixar de escolher um candidato porque ele é de um partido, de um ou de outro. Eles vão escolher um projeto e aquele que tem um perfil mais adequado para o futuro do seu estado. Isso sempre aconteceu assim e eu entendo que isso irá acontecer. Nas eleições passadas, a presidente Dilma ganhou no Brasil e perdeu em Goiás. O presidente Lula ganhou no Brasil e perdeu em Goiás. Então, as nuances, as conjecturas locais, né, a perspectiva de futuro, a mudança ou continuidade, ela se dá em razão das nuances locais, né? Ainda falou sobre Michel Temer. O senhor o convidaria para um comício seu para participar da sua propaganda eleitoral? Eu não sei se ele vai ter essa disposição. Só faria? Agora, acho que ele também sabe das razões e da impopularidade que ele tem e não vai participar. Eu entendo que ele demonstra hoje o seguinte, que entende que agiu em determinados pontos do nosso país, em áreas, promovendo reformas que ele entendia que deveriam ser feitas e espera que a história possa julgar o seu legado ou não. Mas é fato que ele não irá participar do processo eleitoral. Agora, essa questão econômica não necessariamente tem a capacidade de alavancar candidaturas também. Está aí Meirelles para aprovar isso. Sem dúvida. É porque eu acho que assim, nós tivemos avanços na política macroeconômica, né? Mas muita gente ainda não sente essas mudanças para melhor que aconteceram no país. As pessoas ainda têm um preço do feijão altíssimo, o botijão de gás alto, o combustível da mesma forma. Então, isso é que, na verdade, acaba impactando na sensação de que nós estamos num ambiente econômico melhor. De fato, isso não acontece hoje e, consequentemente, não alavanca uma candidatura presidencial, que é o que sempre aconteceu, né? O ex-presidente Fernando Henrique era ministro da Fazenda, com a implementação do Plano Real, bem sucedido, chegou rapidamente a sensação de melhora da economia do nosso país e por isso que ele se tornou presidente, né? Não era conhecido, não era alguém que era tido como um líder carismático, um líder que havia construído politicamente a sua história, mas acabou ganhando as eleições. Eu sempre entendi e percebi que a eleição presidencial ela se dá em razão da sensação de melhora da economia do nosso país. Melhora ou não, né? Se não está bom, você acaba optando por uma mudança. Você acha que a população sente? Não, exatamente. Não tem sentido isso. Em 2002, por exemplo, nós vivíamos uma crise. Dá tempo de sentir na campanha? Nós vivíamos uma crise. O presidente era o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o seu candidato era o ministro José Serra, hoje senador José Serra, e ele perdeu a eleição para o ex-presidente Lula em razão de que naquele momento nós vivíamos uma crise econômica. Acho hoje difícil que essa sensação de melhora da economia, essa redução dos preços dos produtos básicos da população, ela não vai acontecer até as eleições. Mas nós temos um quadro nacional que talvez permita a escolha de um presidente como Henrique Meirelles, em razão da sua credibilidade, em razão do seu passado como agente político, em razão da sua capacidade de trabalho, da sua perspectiva de um governo eficiente, de boa gestão. E, ao mesmo tempo, você não consegue encontrar outros candidatos e outros partidos que tenham essa característica. Lógico que isso não é a única razão que faz com que as pessoas escolham um presidente da República. Certo, ele tem todas essas qualidades, não vamos discutir. Mas ele não é um candidato pesado. Além de ser goiano, né? Talvez seja a melhor qualidade. Melhor, com certeza. Mas ele não é como candidato pesado. Não, eu acho que ele não é um político, apesar de ter disputado as eleições. Candidato de Michel Temer também. Eu acho que não é nem isso, né? É o que eu estava dizendo, em razão também da ausência de outros candidatos que se apresentem e que possam, digamos, encher os olhos do eleitor brasileiro, eu acho que ele tem condição, ele tem viabilidade. Agora, você tem um contexto de carisma, tem um contexto de alianças partidárias, porque ele é um candidato também que não é muito conhecido. Isso faz com que ele tenha alianças para se tornar mais conhecido, com tempo de televisão e uma série de outras situações. Então, assim, é um quadro muito indefinido, na verdade, o cenário nacional. Entre as alianças, uma que é colocada é até mesmo com o PSDB. Eu acho que isso já teve mais força num cenário nacional. Não vejo hoje uma perspectiva de aliança entre o MDB e o PSDB
em nível nacional, né? A própria candidatura do governador Alckmin, ela é bastante questionada hoje dentro do PSDB, porque no caso do Alckmin, ele já foi candidato a presidente da República, né? Ou seja, é conhecido da grande maioria dos brasileiros, foi governador do maior estado do Brasil por 4 mandatos, então a expectativa dos seus aliados é de que pudesse estar apresentando aí um nível de competitividade maior. Então, está muito nebuloso esse cenário nacional. Nós temos que aguardar ainda durante até o momento das convenções. Essas alianças nacionais, o senhor acha que interferem no arranjo local? Depende. Acho que pode interferir ou não. Depende do quê? Depende dos partidos e também das particularidades locais. Tem partidos que podem convergir nacionalmente e também em alguns estados. E outros não, né? São 27 federações aí que vão estar tomando as suas decisões de alianças de acordo com as suas particularidades locais, que acaba prevalecendo sobre as nacionais, né? O senhor tem mantido conversas frequentes, por exemplo, com o presidente do PSD estadual, Vilmar Rocha, visando aí buscar uma aliança estadual. Vilmar Rocha, que é um dos coordenadores de campanha do candidato tucano à presidência da República, Geraldo Alckmin. Num caso de sucesso local de aliança entre MDB do senhor e o PSD local, o senhor aceitaria abrir palanque, por exemplo, para o Geraldo Alckmin, sendo Vilmar Rocha um possível candidato ao Senado na sua chapa majoritária e um dos coordenadores de campanha nacional dele? Não, nós não temos uma conversa nesse sentido de ter aí algo amarrado em relação à eleição presidencial, em relação ao Estado. Aliás, o ex-deputado Vilmar Rocha, ex-secretário, que é um dos quadros políticos mais qualitativos do nosso Estado, tem dado inúmeras declarações que as tratativas de aliança entre o PSD e o MDB aqui em Goiás se dá em razão, do ponto de vista dele, de que nós precisamos renovar e que Goiás chegou a um momento de fim de ciclo. Né, que desses 20 anos desse mesmo grupo político, é chegada a hora de renovar e de mudar. Ele sempre tem sido claro isso. E Mas tem ele sido, foi perceber isso agora? E tem sido bombardeado pelos ex-colegas ou ex-colegas da base do governo por colocar o seu ponto de vista claro, de forma transparente, e acho que as pessoas precisam entender isso e agirem de forma mais democrática e dar uma condição para qualquer um se manifestar de acordo com o seu pensamento. Tá. E não é de agora, não. Não é fisiologismo isso? Há pouco tempo atrás ele estava no governo e agora busca negociar com a oposição? Seria fisiologismo se ele quisesse manter o governo, está negociando cargo no governo, isso é que é fisiologismo. Ele está negociando cargo na campanha, né? Pelo contrário, ele está dizendo o seguinte: eu acho que chegou um fim de um ciclo e por isso acredito que nós precisamos apresentar um novo projeto para Goiás. Inclusive já citou nominalmente a nossa candidatura como aquela que se enquadra um perfil de renovação no nosso Estado. Ele é o inverso, ele não está aí querendo se aproveitar das benesses do governo. Aliás, e se tivesse também, até o final desse ano, seria natural, porque ele participou da aliança vitoriosa em 2014. Ele saiu no momento de desincompatibilização para buscar um projeto eleitoral, mas sempre se posicionou com muita coerência, inclusive, que é uma característica do deputado. Deputado, o senhor citou alguns candidatos a deputado federal e não citou ninguém de Anápolis. Anápolis sempre foi um problema, uma dificuldade para o MDB, há muitos anos é uma dificuldade. O MDB consegue entrar em Anápolis? O que foi feito para tentar mudar a percepção que Anápolis tem em relação ao partido, que não dá voto para o partido? Bom, Vacil, eu não citei porque não há nenhuma candidatura definida ainda na cidade de Anápolis. Mas um fato relevante e que nos deixa bastante otimista em relação às eleições já desse ano, mas é lógico que pensando num crescimento do partido a médio e longo prazo em Anápolis, foi a ascensão de um novo presidente, o Márcio Correia, um jovem empreendedor, empresário, odontólogo da cidade, muito bem relacionado, muito querido, que tem dinamizado lá o nosso partido, inclusive com várias filiações de pessoas de relevância na sociedade anapolina. Nós tivemos recentemente uma agenda lá na Associação Comercial e Industrial de Anápolis, e tivemos uma reunião muito proveitosa, muito produtiva, num ambiente bem propositivo para o futuro do nosso Estado e para o futuro, inclusive, econômico e industrial de Anápolis. Então, a gente está bastante otimista e estamos buscando construir candidaturas, tanto de deputado estadual quanto de deputado federal. Pode sair o vice de lá? Não tem ainda definido, mas há
sem dúvida nenhuma, o nosso interesse em construir candidaturas. Pode sair o vice lá, esposa de possível. Alexandre Baldi, Luana, por exemplo? Acho que é possível. Anápolis é uma cidade extremamente representativa Pois é, no existe cenário, conversa nesse sentido? no cenário econômico e político. Eu tenho conversado e dialogado com o ministro Baldi, apesar de conhecer a Luana e ter uma boa relação com ela. Não sei se ela tem uma decisão de ingressar na atividade política e nem serei eu que irei a escolhê-la, né? Isso é uma decisão do partido, é uma decisão entre ela, entre o próprio ministro Baldi, mas sem dúvida nenhuma agregaria bastante, é uma figura representativa de Anápolis, do Estado, do setor produtivo, então, mas essa é uma decisão do partido, não é minha. A tendência é que o vice não seja do MDB, o seu vice não seja do MDB. A tendência é que não seja, nós estamos buscando construir alianças e, nesse sentido, de ter aí um partido que possa fazer uma indicação de vice na nossa candidatura. Cajuru vai ser candidato junto com o senhor ou com o Caiado? Bom, ele... Ou é uma decisão... Ele tem se colocado como candidato ao Senado, acho que tem dialogado, pelo menos conosco e com o senador Caiado também, não sei se há um diálogo aí constante em relação ao futuro político dele. É um ator político importante no cenário, teve uma grande votação, tem uma atuação bastante contundente como vereador e, sem dúvida nenhuma, será protagonista no processo eleitoral desse ano. Nós temos dialogado com o PRP, né, através também do seu presidente Jorcelino Braga, também com o Cajuru, com os candidatos a deputados estaduais do partido, para a gente construir uma aliança. Agora, como os demais partidos, essa é uma decisão que vai ocorrer mais à frente. Olha só, o Cajuru esteve aqui no Roda de Entrevista, se eu não me engano, em abril, começo de maio, e ele foi Cajuru como sempre, né? Ele se mostrou magoado com Ronaldo Caiado e disse que não apoiaria Ronaldo Caiado. Essa era a posição do Cajuru, mas a gente sempre pode esperar algo de novo. Pergunta do Carlos Eduardo do Jardim América, antes da gente ir para o intervalo. O senhor foi um crítico de Iris Rezende por impor a candidatura em 2004, indo contra a candidatura Friboi. Então o Carlos Eduardo pergunta, o senhor não estaria fazendo a mesma coisa agora? Bom, em 2014, eu defendi inicialmente a pré-candidatura do empresário Júnior Friboi, porque achava que era uma boa alternativa dentro de um processo eleitoral, um goiano bem-sucedido, que transformou uma pequena empresa goiana num dos grandes conglomerados mundiais e queria, naquele momento, oferecer o seu trabalho, a sua expertise ao Estado. A partir do momento, ainda de forma bem antecipada, muito antes do processo eleitoral, ele retirou a sua candidatura e o nosso prefeito Iris se consolidou como candidato ao governo. Eu fiz aquilo que sempre fiz, fui extremamente leal e não fui leal apenas por uma questão partidária, não, por acreditar. Eu vejo no Iris talvez um dos políticos que tem um espírito público acima da média. É um homem extremamente determinado, um homem que vive a política para realizar, para transformar, e fiz isso com muita coerência, com muita tranquilidade e com muita convicção no cenário eleitoral de 2014. Infelizmente não fomos bem-sucedidos, né, mas acredito que se o Iris tivesse sido eleito em 2014, nós não estaríamos vivendo um cenário de estagnação, de distanciamento da população, de cansaço de um governo com a população como nós estamos vivendo nos dias atuais. Ok, deputado, vamos então para mais um intervalo. Daqui a pouco voltamos para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite, que tem ele, o deputado federal e pré-candidato ao governo, Daniel Vilela, como convidado especial. Voltamos já.